Viva a Voz de volta e Larissa Lopes, de Brasília, tem mais informações sobre o projeto Antifacção. Oi, Larissa, boa noite. Oi, Débora, boa noite para você e para todos. Olha, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que o texto do PL Antifacção tem acordo entre o relator, Guilherme Derrite, e o governo federal. Ele também disse que esse texto vai ser votado hoje, até porque a gente lembra, já estava na pauta para ser votada a urgência dessa proposta, inclusive trancando a pauta, né, essa questão da urgência, e, de acordo com o Hugo Mota, também o texto, será votado ainda na sessão de hoje. Ele chegou agora há pouco para se reunir com líderes, mas justamente na chegada ele falou sobre esse acordo entre Derrite e o governo federal. E penso que chegamos a um acordo para que o texto possa ser votado sem amplas divergências, como tivemos na outra votação aqui na Câmara dos Deputados. Isso, na minha avaliação, é um esforço conjunto do governo, esforço conjunto do relator, para que possamos colocar a segurança pública, o enfrentamento às facções criminosas como prioridade, não de um lado ou de outro da política do país, mas sim como uma questão de Estado, dialogando com a sociedade, que precisa enfrentar o avanço do crime organizado com instituições e com o Estado fortalecido. Débora, e o texto de Derrite, né, porque a gente lembra, isso já foi votado aqui na Câmara com várias mudanças, né, conforme o texto que foi apresentado pelo governo. Tiveram, então, mudanças que foram feitas pelo relator, Guilherme Derrite, e o texto foi para o Senado, e ele, então, foi desidratado lá por senadores, tirando alguns trechos. Mas, quando ia voltar aqui para a Câmara, né, já que teve essa alteração, então tem que voltar aqui para casa, Derrite falou que queria retomar os pontos que havia alterado anteriormente desse texto do governo. Depois disso, então, ele até se encontrou ontem, teve uma reunião ali que durou aproximadamente 2 horas com o pessoal da oposição, também com o relator, para tratar desses pontos. Hoje, o ministro da Justiça esteve aqui também, então ontem ele se reuniu com o Derrite e hoje o ministro da Justiça veio até aqui a Câmara para se reunir com parlamentares da Comissão de Segurança Pública. Era um assunto para tratar sobre a PEC da segurança, mas também foi falado sobre esse projeto antifacção. A partir daí, então, segundo o Mota, foi feito um acordo. Apesar, Débora, de parlamentares da base do governo alguns não ficaram satisfeitos com esse aceite, digamos assim, do ministro da Justiça de costurar um texto com Derrite, porque na visão desses parlamentares não seria possível se chegar a um consenso do que o governo queria junto com o que Derrite vinha propondo. Então, apesar de não ter agradado muitos parlamentares, foi feito um acordo, de acordo com Hugo Mota, e a expectativa é que isso seja votado, mas a gente sabe que também muita coisa pode mudar, já que o texto subiu para o sistema agora há pouco, e agora que ocorre uma reunião de líderes para tratar do que vai ser analisado em plenário logo mais. Mas a gente não tem um detalhamento desse acordo, é isso? Não há ainda um detalhamento desse acordo, Débora. Inclusive, como subiu agora há pouco, então a gente vai até ver mais detalhes desse texto, desse novo texto de Guilherme Derrite, mas eu destaco aqui 2 pontos que eram a maior preocupação do governo. Que era o seguinte, o que criava uma nova lei para combater o crime organizado, isso porque o texto do governo trazia mudanças na lei das organizações criminosas, né, uma lei de 2013. E defendiam que ao criar essa nova lei poderia haver insegurança jurídica, com questionamentos ali na justiça. E tinha outro ponto também que a gente destaca, que era um dos principais conflitos, sobre a pena de até 30 anos de prisão para uma pessoa que fizesse, por exemplo, um processo, ainda que não tivesse comprovado que seria ligado ao crime organizado. Então, a visão das pessoas que criticavam esse ponto era que é uma pena desproporcional nessa parte. Mas então a gente vê agora esse texto que parlamentares, inclusive, que vão votar
hoje à noite. Essa é a expectativa. Também agora que vão ler esse texto, que está previsto, então, a urgência e depois o teor da matéria. Débora. Tá certo. Obrigada pelas informações, Larissa Lopes, em Brasília. Então, a gente vai conhecer junto com eles, né, Vera, o conteúdo desse acordo. Exato. O governo parece estar querendo salvar alguma coisa, né? Ele corre o risco de ficar vencido se não fizesse um acordo, pelo menos para votação. Então, buscar um meio do caminho que mantenha algumas das mudanças feitas no Senado e não restabeleça o texto anterior do deputado Guilherme Derrite. Me parecia que era esse o objetivo do governo quando eu conversei mais cedo. O deputado Guilherme Derrite veio para Brasília, inclusive no meu voo. Ele estava vindo logo cedo para cá, para essa série de reuniões. O governo precisa ter alguma coisa para mostrar no palanque na área da segurança pública. A avaliação no Palácio do Planalto é a seguinte: olha, o texto pode ficar longe do ideal, mas também sabe-se que a maioria da sociedade brasileira não vê a questão da segurança sob o mesmo prisma da esquerda. Então, algumas concessões teriam de ser feitas. Eles sabiam disso, eles sabem que é mais difícil destravar a votação da PEC da segurança, embora não tenham jogado a toalha, e vão insistir na votação também da PEC, mas era importante votar esse projeto e deixar claro que ele foi uma iniciativa do governo, que foi o governo quem buscou uma medida, um ordenamento jurídico que atacasse o crime organizado a partir da sua cúpula, a partir da sua estrutura financeira, a partir da sua estrutura ali de logística. Então, o discurso do governo para a área de segurança vai ser muito nisso. Olha, não adianta pensar em segurança pública só nas comunidades, só lá na ponta. É preciso atacar o coração do crime organizado por meio da sua estrutura financeira e organizacional. Então, eles precisam da aprovação de uma medida, mesmo que não seja ideal, para apresentar essa iniciativa do governo, para dizer que o governo Lula não ficou deitado no berço esplêndido do discurso só de direitos humanos na área de segurança, que também foi efetivo na busca de enfraquecer as organizações criminosas. E aí sempre entra nesse pacote, nesse combo, a Operação Carbono Oculto como um exemplo do que o governo Lula entende como método eficaz e inteligente de enfrentar as organizações criminosas. Então, eu acho que eles preferiram ali a ideia de que é melhor um pássaro na mão do que dois voando, e vão aprovar alguma coisa para ter como sustentar, como dar ali um caráter corpóreo a esse discurso de que o governo Lula foi sim presente, efetivo na questão da segurança pública. Agora, Vera, dá para dizer que é o primeiro grande teste do novo ministro da Justiça, né? O Wellington César Lima e Silva, que foi colocado ali no lugar do ministro Ricardo Lewandowski, justamente com essa missão de construir pontes. Ele não é exatamente uma unanimidade, né? Tem recebido críticas ali de alas mais à esquerda e alas do próprio PT, mas está com essa missão de negociar. Tem vários pontos importantes e que a gente sabe que são de difícil acordo no Congresso, até por causa dos lobbies. Por exemplo, aquela contribuição em cima das bets, né, que geraria uma arrecadação extra para o governo, é importante, mas a gente sabe que tem muita resistência no Congresso. Que já apareceu aqui e ali em vários projetos, né? Vira e mexe, o governo tenta emplacar isso em discussões diferentes. Não vai desistir, até porque a coisa das bets como um dos pilares de lavagem de dinheiro para o crime organizado vai estar presente no discurso do Lula para a área de segurança, pelo que eu apurei. Aquela coisa do tripé lá, né, bilionários, bets e tal. Isso faz parte desse grande discurso de como o Lula encarou ali a criminalidade do chamado andar de cima. Então, é importante para o governo. O ministro, ele tem críticas ali da esquerda, principalmente pelo que o Lula espera dele, que é um maior pragmatismo. Essa ideia
de desfazer a imagem de que o seu governo pratica os velhos dogmas da esquerda na área da segurança pública. Ele quer desfazer essa impressão e, para isso, escolheu alguém com esse perfil de negociador e que não é um petista de carteirinha, não tem nenhuma ligação histórica ali com a doutrina que o PT sempre defendeu na área de segurança, e daí porque as críticas, porque ele justamente sentou para negociar o texto.